Queridos irmãos, queridas irmãs, o evangelho que acabamos de escutar do capítulo 18 do Evangelho segundo São Mateus, na parte final que escutamos, faz essa afirmação, né? Jesus nos diz algo que realmente, se levamos ao pé da letra, é uma realidade que deve nos deixar impressionados e deve nos encher de esperança. Jesus afirma de forma muito categórica e inequívoca, dizendo que se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa, não alguma coisa, qualquer coisa, ou seja, de modo irrestrito, incondicional, diz Jesus. Se estiverem de acordo sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Uma frase, como eu disse, que se levamos ao pé da letra, deve nos fazer refletir sobre, em primeiro lugar, se realmente levamos a sério o que Jesus acabou de dizer. Se realmente acreditamos que aquilo que peçamos com fé, mas reunidos como irmãos, ele, independentemente do que seja, obviamente tratando-se de uma coisa boa, isso a gente não pode deixar de considerar, é óbvio, se uma pessoa pedir algo que é ruim em si mesmo, Deus não tem como conceder, até porque Deus não pode fazer o mal. Mas tratando-se de uma coisa boa, Deus há de conceder. E aí vem a segunda pergunta, porque é quase que óbvia e necessária. Por que nem sempre experimentamos isso? Porque não falo somente daquilo que talvez possamos pedir como grupos pequenos, mas mesmo como igreja, todos os fiéis unidos. Quanta situação de dor no mundo, quanta situação de violência. E por que, aparentemente, Deus não vem ao encontro desses nossos pedidos? Por um lado, a gente tem que ter certeza que Deus sempre vem ao encontro. Talvez nós que não saibamos perceber o modo como Ele vem ao encontro, talvez porque nós temos uma visão muito limitada, enxergamos somente aquilo que imediatamente se apresenta aos nossos olhos e, portanto, não somos capazes de compreender o modo como a providência de Deus atua. Porém, há também um outro ponto a ser considerado, e é o seguinte: o fato de que Jesus coloca como condição que 2 ou mais peçam juntos a mesma coisa. E isso aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, deve nos levar a uma reflexão ainda mais profunda. Porque o que Jesus está dizendo, e no contexto do Evangelho, até daquilo que nós hoje escutamos, fica bastante claro, não está falando simplesmente de 2 pessoas que fisicamente estão juntas pedindo algo. Nem muito menos pessoas que, digamos, do ponto de vista das intenções, se colocam de acordo para pedir algo. O que Jesus fala aqui supõe uma realidade mais profunda. E a realidade da comunhão. E a comunhão, que não é simplesmente aglomeração, não é simplesmente justaposição de pessoas, não é nem sequer uma espécie de acordo mútuo. Comunhão significa viver realmente unidos, profundamente conectados e unidos como irmãos, porque aqui está o elemento determinante para que compreendamos o que Jesus está nos ensinando: viver em comunhão como irmãos e irmãs. Isso significa, queridos, saber que devemos, em primeiro lugar, para que os nossos pedidos sejam autenticamente acolhidos por Deus, por Jesus, que façamos o exame de consciência se no nosso coração existem obstáculos para essa comunhão. E que obstáculos são esses? Em primeiro lugar, o nosso egoísmo, é óbvio. Mas também, e isso infelizmente vemos com tanta frequência, eu também, se olho para o meu coração e olho com honestidade, vou perceber que são obstáculos
de falta de perdão, de amargura, de juízos, de condenações, de não ser capaz de ter essa generosidade que Jesus no início do Evangelho de hoje nos fala, de perdoar o irmão, de ajudá-lo a crescer, a chamada correção fraterna. E aqui vamos começando já a adentrar ainda mais nesse tema, de poder arrancar todas as amarras, de poder destruir todos os obstáculos para que vivamos a comunhão fraterna de forma irrestrita. Em primeiro lugar, se olhamos para a primeira leitura de hoje, da profecia de Ezequiel, no capítulo 33, nós vimos como o profeta recebeu de Deus essa missão de ir corrigir os que estavam no erro. E é interessante quando Deus fala ao profeta: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Esse termo, como vigia para a casa de Israel. É interessante, porque isso evoca uma outra passagem do Antigo Testamento. Uma passagem do início do Antigo Testamento, do livro do Gênesis. O livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E do início do livro do Gênesis, do capítulo 4, estamos falando da narração do início da humanidade. Em concreto, da passagem que fala do primeiro crime da história da humanidade, que foi um fratricídio. Ou seja, um irmão que matou o outro. É a história de Caim e Abel. É interessante, dentro da história dramática e da tragédia que ela representa, que os dois irmãos, por uma questão de inveja, acabam um matando o outro. E quando já Caim matou Abel, Deus pergunta a Caim: onde está o teu irmão? E aí no capítulo 4, versículo 9, Caim responde a pergunta de Deus da seguinte forma: por acaso eu sou vigia, eu sou guardião do meu irmão? Quer dizer, não apenas ele tinha matado o seu próprio irmão, mas ainda despreza como dizendo que a vida dele não tem nada a ver com a sua própria vida. Ou seja, o que o meu irmão faz, o que acontece com ele, não me importa. E aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, voltando ao profeta Ezequiel, já começamos a compreender melhor a ideia que hoje a palavra de Deus quer nos transmitir para que façamos esse exame de consciência e possamos nos aproximar mais de Deus. Ou seja, que eu não posso fazer como Caim. Eu não posso achar que a vida dos outros, e aqui não importa se é meu irmão de sangue, se é meu irmão de fé, se é uma pessoa que está, digamos, na minha proximidade social, ou uma pessoa mais longínqua, eu nunca posso pensar como Caim pensou, ou seja, que a vida do outro não tem nada a ver com a minha. O que acontece com o outro é problema dele, não é problema meu. Isso aqui é o primeiro obstáculo que devemos quebrar, que é o obstáculo do egoísmo, do amor próprio, de achar que o mundo gira ao nosso redor. E não é isso. Toda a Bíblia não nos ensina outra coisa senão que todos estamos conectados. Que a vida do meu irmão tem a ver com a minha vida, ainda mais se somos cristãos, ainda mais se somos batizados, porque os batizados fazem parte pela ação do Espírito Santo, porque compartilham o mesmo Espírito Santo, estão unidos a Cristo, ao ponto que somos chamados de membros do corpo de Cristo. E, portanto, o que acontece com o meu irmão tem a ver também comigo. O mal da vida do meu irmão é o mal da minha vida, como também o bem na vida do meu irmão é um bem na minha vida. No fundo, o que nós devemos aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, é entender isso. Que eu não posso simplesmente ignorar, não posso me fechar à necessidade dos outros. Por outro lado, já indo ao Evangelho, temos também que nessa dinâmica de nos preocupar com o bem do outro, como fosse o meu próprio bem, também saber perdoar. E aqui Jesus nos dá esse protocolo, poderíamos dizer, de como agir com um irmão, com alguém que me faz o mal. E aí Jesus dá essas etapas.
que é a chamada correção fraterna. Mas antes de entrar, propriamente nesses passos que Jesus nos ensina, devemos ter aqui uma ideia prévia para ficar bem claro. Porque hoje em dia, corrigir os outros não é um problema. Convenhamos, todo mundo corrige todo mundo, aponta os erros do outro, faz ver que o outro está errado, ainda por cima, e infelizmente nós veremos que isso está completamente contra o que Jesus nos ensina, fazem ainda de modo público, nas redes sociais, coloca lá na página do Instagram, do Facebook, da rede social, dizendo, o sujeito fez isso, ataques, exposições dos erros alheios, às vezes verdadeiras difamações, quando não calúnias, coisas terríveis, ainda mais na época das fake news. Isso é completamente contrário ao que Jesus nos ensina, e nada mais nocivo, e aqui é importante ficar claro, ao bem da nossa própria alma, porque quem fala mal do outro, no fundo, está fazendo mal a si mesmo. Mas vamos além. Hoje também, as pessoas que talvez sejam um pouco mais assim, digamos, intelectualizadas e se julgam, quiçá, mais elevadas, mais evoluídas, dizem, não, o que é preciso é fazer uma crítica construtiva. Bom, é bem verdade que sim, já é um passo melhor do que simplesmente estar apontando o dedo para o outro. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, nós cristãos que vemos o outro como irmão, como o bem do outro como o meu próprio bem, e o mal do outro como também o meu mal, eu não posso ficar simplesmente nesse nível meramente carnal. Nem sequer a crítica construtiva serve. Porque o que devemos fazer é não somente mostrar o erro, e aqui o critério importante, mas ajudar aquele que erra a superar o erro. Então não é só apontar aquilo que está errado, é realmente fazer parte de algum modo da solução. Pode ser que eu não tenha a solução intelectualmente, mas eu não posso simplesmente apontar, olha, você está errado nisso, e deixar que o cara se vire. Não, eu tenho que realmente fazer parte desse processo de superação. Isso porque o que nos motiva é o que São Paulo falou na segunda leitura de hoje, da carta aos Romanos, no capítulo 13. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém a não ser o amor mútuo. E aí depois ele diz com tanta força que o amor não faz mal contra o próximo. Portanto, o amor, e assim termina a segunda leitura de hoje, é o cumprimento perfeito da lei. Se realmente o que nos motiva é o amor, e esse amor que Deus infunde nos nossos corações pelo Espírito Santo, com mais razão ainda, nós não podemos querer corrigir a base simplesmente de apontar, ou de uma crítica construtiva, mas realmente entrar na vida do outro e com ele superar. E aí sim voltamos ao Evangelho e vemos esse protocolo. Quando alguém faz o mal, e eu percebo que aquela pessoa precisa de ajuda, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é o seguinte, esse erro que eu vejo no outro é um erro que eu também tenho na minha vida? Para que eu não esteja apontando o erro sem antes olhar para mim mesmo. Depois, tenho que me perguntar, antes de corrigir o meu irmão, eu estou indo corrigi-lo porque eu quero o bem dele ou porque o que ele fez me incomoda? Isso pode parecer sutil, mas não é. É um critério muito objetivo. O que eu quero é o bem do próximo e não simplesmente desafogar a mágoa, o ressentimento que ficou dentro de mim. Depois, Jesus diz, falar a sós, respeitar a privacidade do outro, falar com carinho, com caridade, olha, aconteceu isso, vamos tentar juntos superar, vamos tentar juntos consertar aquilo que está errado. É verdade que às vezes, e aí Jesus também coloca como uma coisa que pode acontecer, que o sujeito não quer aceitar. E aí Jesus diz, olha, então chama 2 ou 3 pessoas e tenta resolver sempre num grupo pequeno, respeitando a privacidade, respeitando o bom nome do sujeito. Ainda assim, se ele não quiser de Jesus, vai diante da igreja. E diante da igreja não é botar no site, nos comentários do site da paróquia o erro que o outro sujeito fez. Mas de repente pedir ao padre, o bispo, dependendo da dimensão do problema,
né, para que possa ajudar na reconciliação. Isso eu penso, por exemplo, quantos casais às vezes estão com problemas, né, não pedem que o padre possa auxiliá-los para que superem aquilo que de repente está de alguma forma corroendo o relacionamento dos dois e conseguem desse modo superar e deixar que a graça de Deus os cure. E por fim, diz Jesus, quando o sujeito não quis escutar sozinho, não quis escutar como dois ou três se juntaram, nem sequer quando a igreja, do ponto de vista mais institucional, aquilo foi colocado diante, que ele seja tratado, diz o texto, como fosse um pagão, um pecador. Alguém já poderia dizer, então nesse caso eu posso falar, não quero mais saber dele. Lembremos de Caim, não podemos ser como Caim. Aliás, se nós olhamos o Evangelho no seu conjunto, como é que Jesus tratava os pecadores? Como é que Jesus tratava os pagãos? Com desprezo ou com misericórdia? Queridos irmãos, queridas irmãs, não temos como fugir. Não podemos alimentar a amargura nos nossos corações. Não podemos deixar que a falta de perdão possa destruir a nossa relação com Deus e impedir que aquilo que nós queremos pedir a Deus não seja escutado, porque na realidade nós nos fechamos até o nosso ouvido, a nossa vista, aquilo que Deus está atuando, justamente por causa dessa realidade que eu deixei que me fechasse. Abramos o nosso coração. E nesse sentido, e assim terminamos a homilia de hoje, que o refrão do Salmo responsorial seja a súplica que nós hoje dirigimos a Deus pedindo auxílio. Dizia o Salmo, não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus, que possamos abrir o nosso coração, pedir a Deus que abra o nosso coração, que nos liberte das ataduras, dessas correntes, da amargura, do egoísmo, da falta de perdão. Que nunca nos fechemos a ninguém, mesmo aquele que não quer nos escutar, mesmo aquele que está longe, mesmo aquele que está fechado. Sim, como Jesus disse, que eu trate como um pagão, como um pecador, ou seja, com misericórdia. Jesus tratou os pagãos, tratou os pecadores, eu e você como? Morrendo na cruz, por amor. Esse é o caminho da nossa... Que nós possamos então não fechar os nossos corações, que o abramos e que sempre estejamos dispostos a perdoar. Afinal de contas, no Pai Nosso nós assumimos esse compromisso. Quando pedimos a Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.